Hoje o meu papo é diretamente com você que trabalha com PCM. Nós reunimos aqui tudo o que você precisa saber para se tornar um PCM de sucesso. Se liga nessas 5 dicas, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor David da Modular Cursos e nós vamos falar hoje como é o caminho de sucesso para o PCM. Tudo o que você precisa saber para ser bem sucedido na área de planejamento e controle da manutenção. E para isso nós reunimos para você 5 dicas fundamentais que, se você aplicar, você com certeza vai ser bem sucedido no PCM. Dica número 1. Conheça bem os seus equipamentos. Isso é crucial para o sucesso do PCM. Afinal, o PCM vai ter que fazer o planejamento, a programação das atividades de manutenção de determinado equipamento e também levantar os dados e as informações para gerar os indicadores de manutenção. E é por isso que, se você não conhece muito bem o seu equipamento, dificilmente você vai conseguir ser bem sucedido, fazer uma boa programação, um bom planejamento. E é fundamental conhecer os equipamentos, a sua criticidade, porque dessa forma você, como PCM, consegue se adiantar à falha potencial e agir de uma forma preventiva, que isso é muito importante. Dica número 2. Crie um calendário de manutenção. Muitas vezes o PCM ele se perde na sua rotina porque ele tem um monte de coisa para fazer, várias demandas aleatórias vão chegando, os técnicos vão levantando problemas, os supervisores, a área industrial, a operação. São muitos problemas que podem acontecer durante uma semana, durante os meses, isso pode atrapalhar o planejamento, principalmente se você não tem um bom calendário de manutenção. Esse calendário de manutenção deve conter ali todas as manutenções periódicas, como por exemplo a manutenção preventiva, manutenção preditiva, as inspeções e as lubrificações, por exemplo, que são as mais básicas. Isso tudo deve seguir as orientações lá do fabricante do equipamento, mas também você deve levar em consideração o seu ambiente de trabalho, porque um ambiente mais quente, um ambiente mais frio, com maior pressão, com menor pressão, com uma máquina operando a vazio, a cheio, uma máquina operando em 100%, em 20%, tudo isso vai mudar a forma como a gente vai fazer essas manutenções periódicas. E além disso, quando você utiliza o calendário de manutenção, você também acha janelas, oportunidades para fazer uma parada de equipamento. E isso é muito legal, muito interessante, aonde quando você tem esse calendário de manutenção e o PCP tem um calendário de produção, você pode comparar os dois para achar o melhor momento de fazer uma parada. Dica número 3, essa dica aqui é muito legal, porque muitas vezes a gente vê aí na área, nas empresas que a gente presta consultoria, para os alunos que a gente dá treinamento, que realmente é algo que é uma reclamação quase que universal, é a falta de comunicação. Por isso, se você quer ser bem sucedido na área de PCM, você precisa ter uma boa comunicação. Isso envolve tanto você se comunicar com os membros da sua equipe, por exemplo, lá com os técnicos de manutenção, que vão estar indo até a área para poder executar uma atividade. Afinal, você precisa conseguir ter habilidades para poder explicar bem o serviço que vai ser executado, fazer com que o técnico ele entenda a necessidade daquele serviço, que ele possa também dar um feedback por meio das ordens de serviço para que você tenha informações para gerar os indicadores. Mas acima de tudo, o PCM também ele acaba impactando em toda a empresa. Afinal, os equipamentos eles servem para toda a empresa. Então você pode impactar lá na área de supply, você pode impactar na área de produto, na produção, na parte toda de estoque, de logística. E aí como é que fica se você não se comunicar? Vai acabar tendo muito ruído e muito problemas em todos esses outros setores. Por isso é fundamental que você entenda e se comunique com todos os outros setores para estar bem alinhado com as necessidades da empresa como um todo. É muito comum a gente ver um PCM, por exemplo, que às vezes está trabalhando no setor de manutenção, mas não faz ideia das estratégias do setor de produção, não faz ideia das estratégias, das metas, das necessidades da empresa. E aí, claro, quando você tenta aliar a produção, a manutenção, para poder resolver os seus problemas do dia a dia, e isso está desalinhado com as necessidades da empresa por falta de comunicação, realmente vai ficar muito mais difícil. A dica número 4 é você utilizar ferramentas de controle, acompanhar a performance do equipamento. E a gente faz isso através dos indicadores de manutenção. Quando a gente utiliza os indicadores de manutenção, a gente consegue entender qual que é
a tendência de ocorrência de uma falha, a tendência de ocorrência de um defeito, de um erro, de um problema, de uma intervenção de manutenção, por meio de indicadores como MTBF, MTTR, disponibilidade, confiabilidade. Você consegue mapear como o equipamento está funcionando, mas acima de tudo, você começa a ter previsibilidade, ou seja, você começa a prever as coisas que podem acontecer no futuro. E quando você consegue prever isso, você consegue então fazer planos de manutenção preventivo, planos de manutenção até proativa e descritiva para evitar aquele problema lá no futuro. Então, use esses indicadores, use esses controles ao seu favor. Geralmente é isso que um bom analista de PCM faz. Ele pega esses indicadores, ou melhor, ele pega todas essas informações e transforma tudo isso em indicadores de manutenção e usa esses indicadores de manutenção para fazer melhoria de processo, melhoria nos equipamentos e melhoria, claro, no desempenho do próprio equipamento. E a quinta dica é talvez aquela que mais importante, mais diferente, mas que você precisa fazer, que é o famoso plano de contingência. Geralmente na manutenção a gente fala muito dos planos de manutenção, mas também a gente tem que se atentar aos planos de contingência, não só o planejamento de manutenção corretiva. O que seria um plano de contingência? É você saber que quando ocorre uma parada de um equipamento inesperada, quando ocorre uma falha grave, um defeito, algo que impacta a saúde e segurança do trabalho, algo que possa impactar a qualidade, algo que possa impactar a performance, nós do setor de manutenção e um PCM de sucesso, ele precisa ter os planos de contingência. Um passo a passo, um checklist do que fazer em cada uma das situações que podem ser graves para o nosso sistema. Então, por exemplo, uma máquina parou de funcionar devido a uma falha. Qual que é o plano? Quem que é chamado primeiro? O que é feito? Com que velocidade deve ser feito as trocas? Qual a criticidade, a urgência, a tendência que nós vamos atribuir para aquilo? Qual que pode ser o máximo de recurso a ser alocado? Qual o tempo máximo que a gente deve demorar para colocar o equipamento novamente em operação? Tudo isso deve estar bem descrito num plano de contingência. Assim, se você aplicar essas 5 dicas, eu tenho certeza que você vai ser um PCM de sucesso. Você quer continuar acompanhando mais conteúdos como esse? Então eu espero por você nos próximos vídeos. Clica aqui na descrição e saiba mais.